Super Hero Games, o canal exclusivo para gameplays do canal Super Hero. Inscreva-se, link no card acima. E aí galera, eu sou a Apollo Hunter e sejam muito bem-vindos ao canal Super Hero. Todo mundo já tá ligado que o Duende Verde é um dos principais vilões do Homem-Aranha. O primeiro Duende Verde, o primeiríssimo lá, o First foi o milionário Norman Osborn. Após entrar em contato com uma fórmula secreta, ele acabou adquirindo poderes e manifestando uma insanidade gerada pela indução da substância. Com o soro e cheio de equipamentos como um planador que lhe permite voar e bombas em formato de abóbora, o Duende Verde passou a assombrar a cidade de Nova York com a intenção de se tornar o chefe do crime. O Norman foi o primeiro Duende Verde, mas não foi o único. Ao longo dos anos, vários personagens assumiram esse codinome, como por exemplo o seu próprio filho, o Harry Osborn. O Harry entrou no laboratório do seu pai, descobriu toda a verdade sobre o vilão e decidiu manter o legado e se tornar o segundo Duende Verde. O terceiro personagem a assumir o manto de Duende Verde foi o psiquiatra do Harry Osborn, o Sr. Barton Hamilton, até que ele foi morto por conta de um assassinato. E o quarto personagem que assumiu o manto do Duende Verde eu vou contar pra vocês agora, então fiquem ligados. Tá ligado o Ben Urich? Ele é um famoso jornalista lá das histórias da Marvel e tá sempre presente tentando ajudar os heróis, como por exemplo o Demolidor. Bom, se você não conhece, eu fiz um vídeo contando uma história completa onde ele é o personagem principal e essa história é muito boa, eu te garanto. Então termina de assistir esse vídeo aqui e depois clica no izinho aqui em cima e corre assistir essa história pra conhecer mais sobre o personagem. Pois bem, o Ben Urich tem um sobrinho chamado Phil Urich. O Phil também era repórter e certa vez ele foi com o seu tio fazer uma reportagem na empresa Oscorp. Mas enquanto estavam lá, o lugar sofreu um ataque e o Phil correu para se esconder. Acontece que ele acabou encontrando uma sala secreta, tropeçou e acabou caindo em um tanque da fórmula química do Duende. Ele então passou a utilizar o planador e todos os equipamentos e se tornou o quarto Duende Verde da história, mas o primeiro a ser um herói. Sim, no começo ele era um herói, não era um vilão. O problema é que tempos depois ele acabou se corrompendo e se tornou um vilão também. Mano, e esse cara aí, ele não decide qual que é o seu nome. Isso porque ele já mudou várias vezes. Ele já foi o Duende Verde, o Duende Macabro, o Cavaleiro Duende, o Duende Rei. Ufa, cê é louco, hein? Vai ter nome assim de duende lá na casa da mãe Joana. Bom, se você tá prestando atenção nesse vídeo aqui, o que eu realmente espero que esteja acontecendo, que eu não esteja falando com as paredes, você prestou atenção na hora que eu disse que o Phil Urich já assumiu o codinome de Duende Macabro. Pois bem, isso realmente acontece. Mas ele não foi o primeiro a ser o Duende Macabro. O primeiro de todos foi o Roderick Kingsley. Ele era um designer de moda milionário que ganhou dinheiro ilegalmente por conta do seu contato com um submundo criminoso. Certa vez, um dos seus capangas estava fugindo do Homem-Aranha e para se esconder, ele entrou no bueiro. Acontece que ele foi caminhando pelo esgoto e encontrou uma passagem secreta. E essa passagem secreta levou ele diretamente para o laboratório secreto do Norman Osborn. Esse capanga voltou até o Kingsley, contou sobre o esconderijo que ele encontrou e esperou ganhar uma recompensa por isso. Mas na verdade, ele foi assassinado pelo seu chefe para garantir que ninguém mais soubesse sobre esse assunto. Então, o Roderick Kingsley roubou todos os equipamentos do Norman e se tornou um vilão também. Mas como ele era designer de moda, ele tinha que criar um modelito novo, né? Não pode copiar e ficar igualzinho os amigos. Por isso, ele criou um uniforme totalmente novo e se autoproclamou o Duende Macabro. Além dele, outros personagens também já assumiram esse manto, como o Phil Urich, que eu já falei agora há pouco, mas também teve o Arnold Donovan, que era um capanga do Roderick e que acabou sendo morto acidentalmente pelo Homem-Aranha. O Flash Thompson também já atuou como Duende Macabro uma vez. O Ned Leeds também foi um Duende Macabro, mas no caso dele ele tinha sofrido uma lavagem cerebral. E também tivemos o Jason Massendale, mas ele merece uma partezinha especial aqui nesse vídeo e vocês já irão descobrir o porquê. Então, Hunters, eu disse pra vocês que o Duende Macabro, o Jason Massendale, merece um lugarzinho especial nesse vídeo, simplesmente porque ele deu origem a um outro tipo de duende. Foi assim. Antes de se tornar o Duende Macabro, ele era o vilão conhecido como Jack O'Lantern. Depois que ele se tornou o Duende, ele enfrentou o Homem-Aranha, mas não obteve sucesso e acabou sendo derrotado. Em busca de mais poder para enfrentar o seu adversário,
durante a saga Inferno, ele fez um pacto com um demônio oferecendo a sua alma em troca. Agora, com o demônio no corpo, ele acabou se transformando literalmente em um duende. O problema é que o Jason e o demônio ficavam disputando o controle dentro do corpo, até que o demônio resolveu literalmente se dividir do corpo do Jason, originando assim o duende demoníaco. Esse novo duende não era igual aos outros, isso porque ele não matava as pessoas em busca de poder. Ele acreditava que ele tinha uma missão na Terra para livrar o planeta dos pecadores. O problema é que, na visão dele, todo mundo era pecador, somente as crianças é que eram poupadas. Esse cara deu bastante trabalho pro nosso herói, até que durante uma luta contra o Duende Macabro e o Homem-Aranha, o Duende Demoníaco acabou sendo morto dentro de uma igreja. Se você tá gostando desse vídeo aqui, já sapeca o like aqui embaixo que isso me ajuda muito. Aproveita e se inscreve no canal também. Se inscrevendo, você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Bora se inscrever que estamos quase nos 600 mil Hunters. Você não pode ficar de fora dessa, pô. O caso mais bizarro de duende dessa lista, com certeza, é o que eu vou falar agora. E além de ser bizarro, mano, é triste. Nossa, dá até uma dor no coração só de lembrar dessa história. Isso porque, se prepare, a Gwen Stacy teve um casal de filhos gêmeos com o Norman Osborn. Não! Sim, mano, dá até uma bad de pensar, mas isso realmente aconteceu nas histórias em quadrinhos da Marvel. Eu já fiz um vídeo contando essa história completa, e se você não assistiu ainda é só clicar aqui no card, depois de assistir esse vídeo, aí você assiste e conhece essa história bizarra e perturbadora. Mas, resumindo, a Gwen acabou tendo um caso de amor com o Norman e engravidou dele. Quando os gêmeos nasceram, eles descobriram que eram filhos do Duende Verde e o Norman queria que eles seguissem o seu legado. O Gabriel Stacy, que é um dos filhos, decidiu seguir os passos do seu pai e aplicou em si mesmo a fórmula Duende. Mas, como ele era filho do Norman, ele já tinha o seu gene modificado por conta do seu pai ter usado a fórmula por tanto tempo. Por isso, ele acabou ficando ainda mais poderoso e mais insano que o seu pai. Ele passou a usar o uniforme que o Norman Osborn tinha deixado pra ele e se tornou o Duende Cinza. Hunters, eu disse no começo do vídeo que o Norman Osborn foi o primeiro Duende Verde da Marvel, né? Então, ele foi sim o primeiro Duende Verde, mas não foi o primeiro Duende. Olha só. O primeiro duende foi o Nash Van Adder, que era um cientista que trabalhava para o Norman Osborn. Foi ele, junto com o Dr. Mendel Stromm, que criaram a fórmula Duende. Ao ser o primeiro cobaia do experimento, o Nels acabou se transformando nesse monstrão vermelho que vocês estão vendo agora. Ele ficou com uma raiva incontrolável e saiu matando todo mundo, até que ele fugiu e nunca mais foi visto em nenhuma outra história. Agora, Hunters, o duende com o alter ego mais inesperado de todos. E se o próprio Peter Parker fosse o duende? Pois é, isso realmente aconteceu nos quadrinhos e foi na realidade 21.205. Nessa realidade, as histórias do Homem-Aranha se passam da mesma maneira que o do Homem-Aranha do universo principal, até a noite que a Gwen Stacy é morta. A partir daí, as coisas mudam completamente. Pois é, na Terra 21.205, quando a Gwen Stacy é assassinada pelo Duende Verde, o Peter Parker se enfurece tanto que chega a enlouquecer. Ele parte pra cima do Duende Verde, que era o Norman Osborn, e soca tanto o cara que acaba matando ele. Aí, com a morte do seu principal vilão e com a morte da sua amada namorada, que por sinal ele se sente igualmente culpado, o Peter decide que é a hora do Homem-Aranha morrer também. Ele então rasga seu uniforme e passa a utilizar todos os equipamentos do Norman Osborn e se torna o novo Duende. Mas só pra deixar claro, ele não era um vilão, tá? Ele continuou sendo o herói, mas com essa nova identidade. Agora vamos falar de uma mulher que virou uma versão de Duende também. Carly Cooper é uma personagem que chegou a ser namorada do Peter Parker. Acontece que durante os eventos do Homem-Aranha Superior, que foi a saga onde o Dr. Octopus implantou a sua mente no corpo do Peter Parker e se tornou o novo Homem-Aranha, a Carly acabou sendo sequestrada pelo Duende Verde e sua gangue. Eles começaram a interrogá-la para que ela revelasse a verdadeira identidade do Homem-Aranha. Mas ela se recusou a falar a verdade e por isso o Duende Verde resolveu borrifar a fórmula do Duende nela. Com isso, ela acabou tendo a sua aparência modificada e foi batizada como Monstro.
ela recebeu um uniforme, planadores e os demais equipamentos que todo Duende possui, e começou a atuar ao lado da equipe liderada pelo Duende Verde. Mas isso durou pouco, porque pouco tempo depois ela foi capturada e 2 cientistas que estavam trabalhando com o Homem-Aranha conseguiram criar um antídoto que fez com que ela voltasse ao normal. Teve uma vez nos quadrinhos que o Homem-Aranha injetou uma cura no Norman Osborn e ele acabou perdendo seus poderes de Duende Verde. Aí ele não queria ficar sem poderes, ele queria voltar a ser poderoso. Ele até tentou mexer com magia, que era algo que deixaria ele realmente poderoso, mas acabou não dando certo. Por fim, os seus capangas conseguiram roubar a caixa onde estava sendo guardada o simbionte Carnificina. Com isso, o Norman entrou em contato com o simbionte. Depois de já estar junto com Carnificina, o Norman usou novamente a fórmula do Duende e virou um híbrido entre Duende e Carnificina, e adotou o nome Duende Vermelho. Agora ele estava super poderoso, afinal ele se tornou uma fusão de 2 grandes vilões. Ele possui todas as habilidades do Carnificina em conjunto com os poderes do Duende e todos os equipamentos. Ele estava praticamente invencível. Até que no final das contas, o Duende Vermelho acabou perdendo para ele mesmo. Isso porque, durante uma briga com o Homem-Aranha, o Duende falou que finalmente iria vencer o Cabeça de Teia e iria calar a boca de todo mundo que sempre disse que isso não seria possível. Mas o Peter diz que, na verdade, ele só está perdendo a luta por conta do Carnificina. Ele diz que se o Duende estivesse sozinho, ele nunca conseguiria. E é claro que isso mexeu com o ego do Norman, que com raiva acabou arrancando o simbionte do seu corpo. Aí, é claro, o Aranha conseguiu derrotá-lo e o mandou para a prisão. Lily Hollister era uma garota rica da cidade de Nova York, era filha de um promotor e também namorada do Harry Osborn. É incrível, né? Todo mundo que tem relação com o Osborn acaba virando Duende Verde. Já virou clichê, já virou clichê. É o seguinte, certa vez ela estava na casa dos Osborn e começou a mexer no armário de roupas do Harry. Acontece que ela encontrou uma passagem secreta lá dentro. É claro que a curiosidade falou mais alto e ela entrou para ver o que era. O problema é que essa passagem dava direto no laboratório do Duende Verde. Quando ela entrou, ela acabou quebrando acidentalmente um frasco que continha uma nova fórmula Duende. E, ao entrar em contato com essa substância, ela acabou se transformando literalmente. Ela não só ganhou super habilidades como força e reflexos sobre-humanos, como a sua aparência física também mudou. Ela criou chifres, ficou com a pele toda cinza e seu cabelo ficou ruivo. Assim como o Norman Osborn, a Lily se tornou uma vilã. O soro deixava ela mais confiante e ela se sentia mais poderosa. Por isso, ela acabou ficando viciada nessa sensação de poder. O interessante é que algumas histórias depois, ela aparece com visuais diferentes. Em um, ela tinha a pele verde, chifres longos, e depois, mais recentemente, ela estava com esse visual aí que vocês estão vendo. Hunters, o Cleveland Twain, também já foi um Duende Verde. Esse cara é um homem normal que se tornou um capanga do Norman Osborn. Aí uma vez ele se vestiu e agiu como Duende Verde para participar de um plano do Norman. Mas o interessante é que ele criou uma identidade própria e que tinha ligação com o Duende também. Apesar de ele nunca ter entrado em contato com a fórmula Duende, ele era um criminoso que foi escolhido pelo Norman para receber tecnologias avançadas. Dentre esses equipamentos estavam um machado de adamantium, um planador igual ao do Duende Verde e uma mochila de poder que aumentava sua força. Com isso, ele recebeu o nome de Carrasco. E o legal é que ele usava uma touquinha igual ao do Duende Verde mesmo. O personagem acabou morrendo na revista Thunderbolt 140 com um tiro na cabeça. Tem um futuro alternativo na Marvel, onde a filha do Peter Parker com a Mary Jane se torna a Garota Aranha. Eu já fiz um vídeo aqui no canal Super Hero, onde eu mostro mulheres dos quadrinhos que possuem os poderes do Homem-Aranha, e ela aparece. Então se você ainda não assistiu, clica no card aqui em cima e assiste depois também, demorou? Pois bem, nesse futuro alternativo, o Duende Verde na verdade é uma mulher, e é conhecida como Rainha dos Duendes. O nome verdadeiro dela é Ellen DeJohnai. E ela é esposa do neto do Norman Osborn. Assim como vários outros dessa lista, ela entrou em contato com a Fórmula Duende e resolveu manter esse legado. Ela também tinha todas as habilidades e os equipamentos que um Duende costuma ter. No universo Ultimate da Marvel, nós também tivemos um Duende Verde e um Duende Macabro. O Duende Verde era Norman Osborn,
que havia criado uma fórmula chamada Oz, onde ela daria superpoderes a humanos comuns. Quando ele injetou em si mesmo essa substância, ele acabou se transformando em um monstro verde e se denominou Duende Verde. Pois é, nessa realidade ele não se veste como um duende, ele literalmente se transformou em um. E mais, ele não precisava de equipamentos como bombas em formato de abóboras, porque ele desenvolveu poderes de liberar bola de fogo de suas mãos. E não precisa de planadores também, porque ele consegue voar. Já o Duende Macabro é ninguém mais ninguém menos que o próprio filho do Norman, o Harry Osborn. Depois que seu pai tinha sido supostamente morto, o Harry decidiu que se vingaria do Homem-Aranha. Com isso, ele entrou em contato com o Soro Oz e se transformou em um monstro insano e laranja, que possuía os mesmos poderes que o Duende Verde dessa realidade. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!